Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Trestentos. Estão presentes conosco hoje os senhores João Marcelo do Moncel, diretor-presidente de Relações com Investidores, Luiz Osório do Moncel, Executive Chairman, Cristiano Costa, diretor financeiro e Eduardo Motter, gerente de RI da Trestentos. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que para aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas através de áudio, clicando no ícone de levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Para enviar perguntas por texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, às projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da Trestentos, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da companhia, baseado nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas, portanto dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais do agronegócio e, e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro da Tristentos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor João Marcelo do Moncel. Por favor, senhor João, pode prosseguir. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer aí a atenção de vocês, né, a presença aqui no nosso call online de resultados do terceiro trimestre de 2025. A gente quer começar aqui, primeiro, ressaltando, né, o, o forte crescimento que a companhia continua tendo, né, em sua receita, e atingimos nesse terceiro trimestre 25 aí um valor muito próximo a 5 bilhões de reais como receita e um crescimento expressivo em relação em relação ao terceiro tri de 2024, que é um crescimento de aproximadamente 43%. O que a gente vai tratar nesse call de hoje e trazer como highlights aqui, né? Obviamente, como eu disse, começando por esse crescimento aí da empresa e destacando que esse crescimento ele aconteceu não só em determinado segmento, mas sim em todos os segmentos, nos três segmentos que a empresa atua, né? Então, isso obviamente tem reflexos e decorre em parte de uma safra muito boa, tanto de soja quanto de milho que nós tivemos no Mato Grosso, né, que colaborou e impulsionou, em especial, o volume de grãos, tem colaborado também com a venda de insumos e como matéria-prima da indústria. Destacamos também vamos destacar também nesse call, o, as operações de hedge da companhia, né, assegurando ou garantindo que uma composição de resultado importante, né, e demonstrando aí a mitigação de riscos, né, de preços que a empresa trabalha, né. E também, né, vamos também trazer aqui aspectos ligados às ampliações industriais que a empresa tem feito nos últimos meses, aí, em especial durante esse ano de 25, e que já estão, parte delas, em funcionamento e outras em andamento aqui, e que estarão em funcionamento aí nos próximos meses. A gente também vai estar falando sobre isso. No próximo slide, a gente pode ver aqui, né, de uma maneira um pouco mais é, detalhada aqui, o comportamento da receita, tanto no trimestre quanto no acumulado, e principalmente no acumulado dos 9 meses, né, onde a empresa passou a casa dos 12 bilhões de faturamento, né, ou seja, nesses primeiros 9 meses nós já estamos muito próximos de alcançar o faturamento de todo o ano de 2024.
né? E com indicadores nesses 9 meses também crescentes aí, né? Desde a receita, como está demonstrado no gráfico, mas também um crescimento de lucro bruto, de EBITDA, de lucro líquido, todos eles em relação aí compondo esses primeiros 9 meses de 25. No próximo slide, a gente traz uma luz um pouco mais sobre os segmentos da empresa, né? Insumos, grãos e indústria. E aí, né, começamos aí, obviamente, com insumos ali, que teve um trimestre aí, vem tendo um ano de 2025, né, muito, muito bom, né? Então, a gente, né, teve nesse trimestre, em especial, para comentar, tivemos crescimento do volume de vendas, tivemos crescimento na receita líquida, tivemos crescimento no lucro bruto absoluto e na margem dos produtos, né? Então, realmente, assim, o segmento de insumos da 300, ele voltou a entregar, né, margens importantes, está consolidando cada vez mais o crescimento, nosso ganho de market share nas regiões, em especial nas novas regiões, né, consolidando o Rio Grande do Sul, ganhando market share ainda no Rio Grande do Sul, mas principalmente ganhando market share e nas expansões no Mato Grosso. O segmento de grãos também, né, como eu falei já anteriormente, também impulsionado aí muito pela safra do Mato Grosso, né, também teve um forte desempenho, crescimento de volume, crescimento de receita, com manutenção aí, ligeiro crescimento também de margens, né, o que é bastante importante também para esse segmento, né. É importante destacar, quando a gente está falando de grãos hoje na 300, que além do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, a empresa também começa a trabalhar e está no call desse trimestre aí, escritórios regionais de originação. Então, a gente abriu agora, durante 25, três escritórios regionais, né? Um em Uberlândia, Minas Gerais, um em Rio Verde, Goiás, e um em Redenção, no Pará. Então, que compõe aí uma estratégia, né, nossa de otimização, de conhecimento de mercado, né, de exploração ou início de exploração de novas regiões. É importante também a gente destacar aqui na indústria, né, que dos três segmentos teve o trimestre mais desafiador, né, obviamente, mas que também teve um crescimento aí muito vindo das expansões, os volumes cresceram de farelo, né, teve um crescimento também no biodiesel, né, e, e obviamente que, como eu disse ali, teve seus desafios, né, principalmente em relação às dinâmicas de mercado, né, enfrentamos aí um trimestre onde os prêmios da soja no Brasil se mantiveram altos, né? Eu até lembro que no nosso call do segundo trimestre a gente já trouxe aí esse movimento que estavam acontecendo nos prêmios e numa expectativa, né, que isso se desfizesse a partir de um acordo comercial entre China e Estados Unidos que traria aí um arrefecimento desses prêmios, que acabou não ocorrendo no terceiro trimestre, acabou acontecendo só agora mais recentemente aí no início do mês de outubro, né? Então, esses prêmios elevados, aliados a um prêmio a um preço de farelo mais apertado em Chicago, né, trouxeram uma dinâmica de margens mais justas. Embora aqui, eu acho que, né, como eu falei no início também, o grande destaque é que a, a política de hedge, a política de proteção da empresa acabou funcionando e trazendo e compondo o resultado, né? Então é bem importante, eu acho que, como eu falei, um dos grandes destaques desse trimestre é o bom funcionamento dessa política de hedge. E antes de passar para o Cristiano aqui, que vai falar um pouco mais sobre essa composição dos hedges, eu só acho que é importante destacar nesse slide a força do ecossistema, mais uma vez a força do ecossistema da 300, onde os diferentes segmentos se combinam, se complementam e se sustentam, trazendo resiliência e consistência para os resultados da companhia trimestre após trimestre. Então, né, como eu falei antes ali, agora eu passo para o Cristiano aí, que vai trazer uma luz maior sobre os aspectos financeiros aí e também do hedge.
Bom, muito bom dia a todos. Então, falar um pouco sobre os nossos resultados financeiros. Então, encerramos o terceiro trimestre com uma receita operacional líquida de 4 bi 994 milhões e um EBITDA ajustado pelos efeitos das valores de mercado de 166 milhões, compondo então uma margem EBITDA ajustada de 3,3%. Esse é o nosso resultado operacional. Quando nós adicionamos a esse resultado o efeito dos nossos hedges, dos contratos liquidados dentro do trimestre, nós temos um resultado financeiro adicional de 202 milhões. Então, quando nós somamos esses dois efeitos, nós temos o que a gente chama de EBITDA ajustado com o efeito dos contratos liquidados da ordem de 368 milhões, comparado a 356 milhões do mesmo trimestre do ano passado. Então, encerramos esse trimestre com uma margem EBITDA ajustada, incluindo esses efeitos, da ordem de 7,4%. Né? Então, aqui a gente tem exatamente esse efeito que o nosso senhor João Marcelo colocava, que no momento em que nós temos uma redução das taxas de câmbio relativamente ao momento em que esses contratos, tanto de farelo quanto de exportação de grãos, eles foram feitos lá com um câmbio mais elevado, e nós estamos no momento com um câmbio em declínio, o mesmo acontecendo, por exemplo, com o preço do farelo ao longo dos 9 meses, a gente tem esse efeito saindo do resultado operacional e ficando no resultado financeiro. Quando a gente olha o acumulado dos 9 meses, eu peço para vocês fazerem referência à figura no canto inferior esquerdo, a gente olha o EBITDA ajustado com esse efeito dos contratos liquidados ao longo do ano até aqui, a gente percebe que essa margem ela é muito similar, sai de 6,7% para 6,5%. Isso dá muita tranquilidade, porque significa que a nossa estratégia de hedge está consonante com a nossa estratégia operacional. E quando a gente olha esses 9 meses, a gente vê que esse resultado financeiro é 150. Né? O que significa que em trimestres anteriores a gente teve o efeito na direção contrária, justamente quando a gente tinha contratos que haviam sido feitos com câmbio em um determinado patamar e tivemos aquele aumento da taxa de câmbio no início do primeiro trimestre. Então, esse é um efeito que a gente entende, a gente lê o resultado da companhia com todos esses elementos conjuntamente. Quando a gente olha, passando o próximo slide, por gentileza, Eduardo, quando a gente olha como que a gente conseguiu gerar caixa e transformar esse EBITDA em resultado, a gente já vê um efeito da nossa redução da nossa dívida líquida. Né? Então, aqui a gente tem no acumulado uma dívida líquida que sai de 1.806 para 1.579, e aqui pela primeira vez a gente traz a segregação entre o que é a dívida líquida da companhia consolidado com o que é a dívida líquida da companhia sem a Tentos Cap. Lembrando que a Tentos Cap é a nossa financeira e ela tem por característica ser um balanço financeiro e, portanto, as suas linhas de créditos são lidas como dívida líquida no balanço da companhia. Porém, do operacional, da 300 Agroindustrial operacional, a gente tem 1,306 de dívida líquida. Então, se a gente pegar somente a dívida líquida da 300, tirando a Tentos Cap, comparando com o EBITDA gerado nos últimos 12 meses, a gente tem uma dívida líquida dividido por EBITDA da ordem de 1,45, que é um número que a gente entende que é um número que a gente vai muito próximo do que a gente planejou dentro do orçamento desse ano, que é um orçamento que teve um CAPEX muito grande. Nós chegamos no acumulado dos últimos 12 meses, como vocês podem fazer referência ao lado direito, de um CAPEX de 1,629 bilhões, né? Ou seja, é um CAPEX muito relevante, né? Que foi feito nesses últimos 12 meses. E nós entendemos que esse é o pico de CAPEX, na medida que a gente for passando pelos próximos trimestres, essa evolução deve voltar e fazer agora uma descendente, que vai nos propiciar um momento de desalavancagem ao longo de 2026. E para entender essa dinâmica, eu peço ao Eduardo que faça o próximo slide, né, Eduardo? E a gente tem agora como que ao longo desses 9 meses, né, nós conseguimos gerar caixa. Então, a gente gerou caixa aí da ordem de 830 milhões, que foram boa parte, né, obviamente, investidos na nossa indústria de Porto Alegre do Norte, aí já perfazendo mais de 800 milhões de investimento físico, também todas as nossas ampliações industriais, ampliação de Vera, ampliação de Juí e Cruz Alto, e também uma composição muito relevante de estoques ao longo do ano. Né? Nós ainda terminamos o terceiro TRI com um volume bem importante de estoques, que vão ser importantes aí ao longo do quarto TRI, primeiro TRI, antes que inicie a colheita de soja no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul.
né? E a gente entende que esse estoque também é caixa, né? Um elemento muito líquido no nosso balanço. Então, conseguimos gerar caixa ao longo do terceiro trimestre, né? Se a gente olha no DFC, algo como 225 milhões, isso é um aspecto muito positivo, a gente já vai para um momento de geração de caixa líquido, né? E tudo isso, né, dentro de um momento que a companhia está fazendo pesados investimentos que vão se transformar tanto em EBITDA quanto em caixa logo ali na frente. E para falar um pouco dessas ampliações, especialmente de Porto Alegre do Norte, eu passo a palavra ao nosso chairman, Luiz Osório do Monção. Está no mudo, Luiz. Desculpa. Bem, obrigado, Cristiano. Obrigado a todos vocês aí pela presença conosco no call. Bom dia. E para nós aqui é uma satisfação estar compartilhando essa imagem com vocês nesse momento, é de algumas semanas atrás, da indústria que a 300 está já na fase final, no Vale do Araguaia, lá em Porto Alegre do Norte. A conclusão segue com a previsão que aconteça no primeiro trimestre de 2026, né, o investimento que a gente vem fazendo para colocar essa planta em pé, ela já está, e que vai processar 2.800 toneladas de milho por dia. Então, isso nos traz muita segurança da atuação da 300 agora também em etanol, né? Além do farelo de soja que trabalhamos, além do biodiesel que trabalhamos, do óleo de soja, também trabalharíamos com o etanol vindo do milho e o DDG. Então, estamos com todas as frentes comerciais, todos os relacionamentos, todos, assim, a preparação para que essa indústria, assim que ela começar no final do primeiro tri do ano que vem, a gente já comece com ela totalmente preparada e já começando a entregar os resultados para a companhia. Importante salientar aqui que a gente está com os primeiros meses de de indústria preparados já com toda a matéria-prima estocada e já mais do que preparados para que a gente atinja a próxima safra de milho ou a segunda safra no Mato Grosso, que é a safra de milho nos meses de junho e julho. Então está tudo 100% preparado para que isso aconteça e é a fase final dessa planta. No próximo slide, a gente vai também fazer uma referência aqui do que a gente vem fazendo. Então, nós estamos com as indústrias de Ijuí, Cruz Alta e Vera. Todas as três estão passando ou já passaram por uma atividade de manutenção, de melhoria e de expansão. Então, onde Cruz Alta vai permanecer esmagando 2.000 toneladas dia de soja, mas Ijuí vai continuará esmagando 2.000 toneladas de soja por dia, mas passará a 1,5 milhão de litros de biodiesel dia, né? Isso vai nos dar uma consistência muito grande para que a gente tenha esse óleo totalmente das indústrias do Rio Grande do Sul, para que tanto Cruz Alta quanto Ijuí produzindo esse óleo, para que a gente faça a partir do óleo o biodiesel. É importante salientar, acho que aqui também, o que a gente fez, a preparação da indústria de Juí está finalizando agora, ela deve, talvez já na próxima semana, a gente já inicie o processamento da canola, né? Nós tivemos uma safra muito positiva de canola no Rio Grande do Sul. Ah, a gente vem compartilhando com vocês e com todo o mercado a nossa expectativa de 300 para essa cultura. É a cultura da segunda safra do Rio Grande do Sul, tão necessária para o Estado, né? E hoje nós encontrando um produto que se adapte tão bem. Então, esse ano foram plantados ao redor de 210 mil hectares de canola. A 300 deve originar até o final do ciclo da canola em torno de 90.000 toneladas, e a gente já começa nesse um mês e meio que falta de 25 e os primeiros meses de 26 com o processamento em Ijuí apenas da canola, onde o farelo da canola já está com os destinos programados, onde o óleo todo, esses 40% de óleo que tiraremos do grão, e estará sendo destinado 100% para biodiesel.
Quanto à Cruz Alta, a expansão ela vai chegar a 4.000 toneladas dia de crush de soja e todo o óleo dela também sendo direcionado para a expansão do biodiesel. Também numa fase não só de expansão, mas também de manutenção de todo o parque industrial e da modernização dele. Então, é um trabalho que está sendo muito bem feito, bem conduzido, e a planta já em funcionamento. E Vera foi a grande expansão, onde a gente está caminhando agora para atingir as 4.800 toneladas por dia de crush e o biodiesel em 1,5 1.500 metros cúbicos dia de produção. Então, essas três imagens aqui, né, eu queria assim compartilhar com vocês o pleno andamento dessas três fábricas e que a gente já espera na virada do ano todas as três funcionando e que então a gente atinja essa produção em torno de 10.500 toneladas de crush por dia. No último slide, que é o próximo, né, são as perspectivas ainda para 25. A gente considera um ano muito positivo para 300, né, com vários e vários desafios enfrentados e superados, né, onde a gente continua abrindo lojas, sempre dentro de uma posição de que nós vamos, depois de um estudo bem feito da região, a gente faz a instalação de todas as lojas quando forem com insumos, de qual é o estoque mais próximo, qual é a parte de grãos que vai suportar ali, a indústria ou o porto que também vai suportar. A 300 tem um plano de crescimento bem estruturado, que a gente continua e vem fazendo, né? Mas nós vamos sempre buscar essa eficiência em estarmos com os melhores agricultores. Então, esse é uma busca que a 300 não vai deixar de fazer, essa intimidade com o cliente, realmente gerando valor para esse produtor rural que é diferenciado, que é parceiro 300 e que está, assim, trabalhando cada vez mais. A gente vê, independente dos momentos de clima, de preço, de resultado na agricultura, o que a 300 consegue fazer em termos de inadimplência e contas a receber. Assim, uma atividade muito bem feita pela companhia por essa intimidade que tem com o cliente. É óbvio que nós não vamos nos esquecer da nossa capacidade de execução nessas expansões industriais, a capacidade de execução nessas expansões que nós temos das lojas, a nossa capacidade do nosso time em fazer a introdução de um novo produto, como estamos fazendo com canola. Nós temos assim o comentário que a gente vê nas unidades, o que a gente ouve é que no mínimo essa área de 210 mil hectares vai dobrar para 2026. Então é uma perspectiva muito boa para Rio Grande do Sul, para a saúde financeira do produtor gaúcho. Temos a Atentos Cap, que traz uma qualidade na carteira, uma estrutura muito boa de análise e concessão de crédito. Então, todo o crédito, todos os produtores da 300/Tentos Cap são analisados e são orientados para que a gente realmente consiga continuar elevando essa cultura financeira no campo. É um objetivo da 300, é um grande ponto de contato que o produtor tem com a companhia, que a companhia tem com o produtor, através dos seus mais diferentes momentos para que esse agricultor esteja cada vez mais conosco. Ressalto aqui também um cenário positivo para os biocombustíveis, e aí eu assim faço uma menção ao Linden aí, um amigo nosso aí, que é o CEO da Ipiranga, e que a gente juntos todo o time de projetos da Ipiranga, todo o time de projetos da 300, foi estabelecida essa parceria com a Ipiranga, onde a gente vai estar e fizemos um negócio inovador no Brasil, né, onde estamos assim fazendo a ligação direta do biodiesel via pipeline para uma base de distribuição da Ipiranga. Então é um momento muito positivo para nós. A gente vê que isso tem, obviamente, a chance de se espalhar pelo Brasil,
né? Mas a 300 começa junto com a Ipiranga na 163, fazendo esse movimento. É um movimento de não de curto prazo, realmente de uma visão de longo prazo juntos. E para nós é uma alegria muito grande quando a gente consegue atingir do campo ao tanque. E também fizemos isso com toda a parte de proteína vegetal, quando a gente consegue atingir do campo até a mesa. Então, esse trabalho que a 300 faz, ele é um trabalho que nos anima muito. Reforço também a tranquilidade que nós temos quando nós encaramos resultado operacional e resultado financeiro juntos. Nós temos ali, até hoje pela manhã, a gente comentava internamente, a disposição das linhas ali, que o resultado operacional vem mais em cima, e depois só lá embaixo que a gente vê o resultado financeiro, mas a 300 sempre vai ter essa segurança. Então, a cada trimestre nós vamos vir aqui mostrando um resultado positivo, tentando sempre fazer o melhor para mostrar um resultado de crescimento também, com um melhor share, com um melhor reconhecimento dos nossos clientes, com um melhor reconhecimento dos fornecedores, o melhor reconhecimento de todos os stakeholders que a 300 tem. Então, continuamos um caminho muito forte, né? Calcado na intimidade com o cliente, calcado na capacidade de execução e calcado na nossa eficiência operacional. É, assim, um trabalho forte, por isso que eu falo, às vezes é meio teoria, mas para nós é muito prático. Nós realmente colocamos em prática pessoas, processos e tecnologia. Tudo isso envolto de uma governança que nós viemos trabalhando e fazendo cada vez melhor para que a gente consiga suportar esse grande crescimento da companhia e sabendo que o Brasil é a potência no agro que não muda o nosso caminho de crescimento, de importância, de relevância, ele vai continuar e aí a gente continua firmes com vocês. Então, eu agradeço o tempo de vocês aqui para nos ouvir, né? E é um prazer para a gente compartilhar com vocês todas as informações. E eu acho que agora a gente deve passar para perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio clicando no ícone levantar a mão, Raise the Hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior de sua tela, e digitar sua pergunta. A nossa primeira pergunta é de Isabela Simonato, analista sell-side do Bank of America. Por favor, Isabela, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos, Luiz, João Marcelo, Cristiano, obrigada por pegar minhas perguntas. Na verdade, eu queria explorar um pouco mais a dinâmica de margem da indústria, né? Acho que como vocês bem pontuaram, apesar de um cenário, né, no mercado spot mais desafiador, o hedge ele veio é, muito efetivo, né, nesse TRI. Primeiro, se é possível abrir, né, o quanto desses 202 milhões de reais é atribuído à indústria, né, para a gente talvez tentar reconciliar a sua margem bruta. E segundo, um pouco como que isso se desenrola para o quarto TRI, né? Assim, a gente viu alguns movimentos em função da abertura, da retomada, né, de China para a compra de soja americana, ao mesmo tempo o farelo também voltando o preço. Então, se vocês pudessem discorrer um pouco da perspectiva de crushing margin para o quarto tri, acho que seria bem interessante. Obrigada. Ok, bom dia, Isabela. Obrigado pela pergunta. A gente faz a maioria do nosso RED, eu vou falar aqui, vou iniciar a resposta, depois o João Marcelo pode me complementar, mas a gente faz sempre o RED com o complexo soja principalmente. Então, que é o que tem uma relação assim totalmente com o mercado brasileiro, com o mercado mundial, onde a gente vê assim os impactos que ocorrem, por exemplo, num acordo Estados Unidos e China de uma disputa tarifária, a gente vê isso acontecer
imediatamente. Agora estou olhando a tela aqui, Chicago está 2 de alta aí no mês de janeiro já 11,50. E isso tem uma relação absolutamente direta com o mercado brasileiro, obviamente ficando apenas o basis aí como uma das pernas que a gente trabalha daí no dia a dia. O que eu posso dizer para ti é essa segurança. Assim como nós vimos no primeiro trimestre, Isabela, um resultado financeiro negativo, se eu não estou enganado, ao redor de 90 milhões, um resultado operacional muito positivo. E aí nós fomos questionados como que esse resultado financeiro aconteceu negativamente naquele período, e a gente ressaltou, não, isso é realmente porque a gente tem a composição no operacional. E esse trimestre, agora o terceiro, ele foi o inverso, né? Nós estamos tendo aí 200 ou um pouquinho mais de 200 milhões de resultado positivo financeiro e um resultado operacional mais ajustado. Todo esse hedge ele é feito a cada negócio, a cada final de dia a gente termina isso, a gente já falou, terminamos de ter falado e compartilhado com vocês o quanto a 300 é disciplinada nesse ponto. Então, vai aqui os méritos para todo o time de trading da 300, para toda a diretoria de commodities, para toda a empresa, né, onde todas as pontas estão comprando soja, estão comprando milho, estão comprando trigo, estamos fazendo a distribuição desses produtos comercializados como grãos ou como produtos industrializados. A gente, obviamente, que observa essas margens da indústria nesse terceiro TRI de 12, mas também no acumulado de 18, o que nos traz para uma normalidade de margens, né? Então, é isso que nós estamos vendo nesses 9 meses. E independente assim de que um trimestre tenha sido mais operacional, o outro mais financeiro, a gente traz essa segurança para a companhia, para os nossos clientes e principalmente para o mercado, né? Então, é difícil e talvez não fosse recomendado aqui a gente começar a segmentar o que que é soja, o que que é milho, o que que é trigo, o que que é farelo, biodiesel. Nós temos, obviamente, tudo isso na ponta do lápis, mas aqui eu acho que o importante é nós compartilharmos com o mercado esse trabalho muito bem estruturado que a companhia faz dentro do complexo soja, principalmente, que a gente tem uh, a maioria da nossa receita no grão de soja e nos produtos oriundos da indústria. Mas eu acho que o João Marcelo pode me complementar aqui, João Marcelo, só para a gente ver, e daí também tu já falar do quarto TRI, a Isso, nossa expectativa aí de continuidade. claro. Isabela, eu só bom dia. Em relação assim, principalmente a questão mais estrutural das margens, né? Como eu trouxe já anteriormente aqui, né? Nós tivemos alguns fatores aí que conjuntamente pressionaram a margem operacional, né? Atendida ou recuperada em boa parte pelo RED. O que a gente enxerga hoje para o quarto TRI? Nós enxergamos hoje um cenário estrutural onde nós temos o prêmio da soja em baixa, né? Ele baixou em relação ao terceiro TRI. Nós temos um preço de farelo que teve recuperação em Chicago, então o preço de farelo em alta. Nós trabalharemos, ou estamos trabalhando o quarto TRI com o B15, né? Que já aumenta a mistura a cheio, né? Então ele vai refletir em todo o trimestre. E adicionalmente nós já vamos ter, embora né, mais agora na metade final do trimestre, a produção o processamento da canola. Então, esses quatro fatores aí conjuntos, combinados, eles estruturalmente aí, eles têm assim, uma tendência e nós temos a aspiração que ele melhore os nossos níveis aí de margem, né? Mas é de uma forma, uma aspiração aí estrutural que a gente está enxergando. Tá claro, não, obrigada pelas respostas. Só um follow-up, na verdade, assim, sobre quando eu perguntei sobre o impacto dos 202 milhões, né? Era, na verdade, eu entendo que isso é função tanto da parte da proteção da indústria como da parte de trading de grãos, e se existe alguma forma disso ser alocado em cada uma das divisões do ponto de vista de contribuição de margem bruta, né? Se a gente fosse reconciliar isso. Não, tá ok, tá entendido, Isabela. A gente tem, assim,
como eu falei, a gente quer fazer sempre o RED e o resultado financeiro como um todo, mas tu está Tá, absolutamente certo. A gente faz assim, o gerenciamento nosso, tanto da parte da indústria quanto a parte dos grãos, e é alocado, assim, a gente sabe exatamente o momento onde a gente compra determinado grão para a indústria ou compra esse grão para destinado para exportação ou para mercado interno, eventualmente. tá bom. Obrigada. Nada, prazer. A nossa próxima pergunta é de Guilherme Palhares, analista sell-side do Santander. Por favor, pode ativar seu microfone. Bom dia, Luiz, João Marcelo, Cristiano. Obrigado por pegarem as perguntas. São alguns follow-ups em cima da pergunta da Isabela. Obviamente, acho que o assunto de hoje passa um pouco pela indústria, embora o resultado de varejo tenha sido bastante positivo, né? Queria perguntar para vocês hoje, dado que a gente não tem head accounting, eu gostaria de entender um pouquinho quando a gente for projetar a indústria. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco como é que tá a estratégia de estoque de soja de vocês dentro da indústria, para a gente tentar entender um pouco esse custo que está passando dentro da indústria, como que a gente pensa ele vis-à-vis o preço spot, vis-à-vis a gente fazer uma média. Então, eu queria ouvir um pouco de como é que está a estratégia de estoque nesse sentido. E segundo, dentro da indústria, Luiz, você comentou há pouco sobre todo o processo da canola no Rio Grande do Sul, que realmente tem um crescimento bem importante. Dado que a gente vai ter isso entrando dentro do resultado da companhia agora no Q4, eu gostaria de ouvir um pouquinho do lado de crushing margin, como é que isso muda um pouco da dinâmica em relação àquilo que a gente vê de soja, a gente vê margem, etc. Tudo que você puder nos dar em termos de subsídio para a gente pensar numa margem de esmagamento, se ela é muito diferente, o quanto ela pode contribuir, qualquer tipo de detalhe aqui seria ótimo. Obrigado. Não, tá ok. Obrigado, Palhares, aí pela pergunta. E assim, da canola, nós estamos assim com o processo inicial dela, ainda na realidade ainda nem começamos, né? Ela está assim finalizou assim a adaptação da fábrica, os movimentos que nós tivemos que fazer ali, como eu falei, já aproveitamos para manutenção, modernização, etc. Deve começar já nos próximos dias a canola para que a gente então observe na prática, em loco, o percentual e a margem que ela vai nos entregar. A gente já tem sim os primeiros cálculos feitos, né? Mas eu convidaria o João Marcelo, que ele está mais par e passo aí junto com o Luiz Augusto, para explorar um pouquinho mais essa resposta. Palhares, em relação à canola, né, primeiramente, eu acho que é importante, assim, a canola, ela produz o dobro de óleo, né? A soja, tu tem uma produção de óleo ao redor de 19, 20%, né, por tonelada, ou seja, próximo a 200 quilos por tonelada. E a canola produz próximo a 400 quilos por tonelada. Então, estruturalmente, ela arranca entregando um produto de maior valor agregado, né? Uma quantidade maior que a soja. Então, isso sim, ele é um fator que impulsiona a questão da margem, né? É, o preço da canola ele é muito próximo ao preço da soja, então ele é referenciado, inclusive, pelo preço da soja hoje no Brasil. Então, a gente tem essa expectativa aí. Em relação ao teu primeiro ponto da indústria, né, a questão da cobertura dos estoques, a gente tem um nível de estoque sim, né, embora com uma cobertura sim segura, né, embora nós temos um fator que é a- as paradas ainda, que nós vamos ter ainda nas paradas de expansão no Rio Grande do Sul, e a questão de que em janeiro, né, aí no início de janeiro, mas já consistentemente em meados de janeiro, a gente já tem a entrada da safra do Mato Grosso, né? Então, nós já estamos aí, né, realmente no final dos programas aí já em relação a estoque de soja versus esmagamento. Então, o estoque de soja está composto por alguma coisa que foi e vem compondo. A gente tem produtores que nos entregam soja ainda, né, direto da lavoura,
é o dos seus estoques, e tem essa safra do Mato Grosso entrando agora logo no início, no meados de janeiro, mais consistente, como eu falei. João Marcelo, se me permitir só um follow-up, a venda do farelo de canola já está definida? Como é que ficou do ponto de vista comercial, dado que é um farelo novo também no mercado, né? Na realidade, talvez esse ainda é um ponto, assim, que como o Isidoro falou, assim, que está mais em validação, mas a gente já tem um desenho, tanto para mercado interno, né, que são consumidores para ração animal, né, e também a gente já tem mercado externo também estruturado. Então, ah, assim, teoricamente, nós vamos ter uma comercialização fluida de farelo, né, as cotações internacionais, aí a gente está entendendo, finalizando aí as questões logísticas e de prêmio, mas a gente já tem uma boa referência aí que a gente está levando em conta. Ele trabalha com desconto sobre o farelo de soja, né, mas assim, a liquidez dele não nos preocupa. Perfeito, pessoal, obrigado. A nossa próxima pergunta é de Gustavo Troiano, analista sell-side do Itaú BBA. Por favor, Gustavo, pode abrir seu microfone. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. São dois pontos, na verdade. Eu queria explorar um pouquinho a revisão do CAPEX, né? A realocação, na verdade, do CAPEX que vocês anunciaram. Primeiro no milho, o primeiro ponto, né? Eu queria ouvir um pouquinho da motivação, né, desse investimento maior agora nessa pernada de investimento, né? Pensando que talvez a alternativa a isso seria fazer esse investimento caso a planta seja expandida, né? Então eu queria entender um pouquinho do racional por trás, né, dessa antecipação de CAPEX, e o que muda de fato na operação, se tem algum ganho, né, nessa operação inicial, né, com essa antecipação desse CAPEX que vocês colocaram na revisão. E a segunda pergunta ainda sobre canola, acho que o Luiz Osório comentou um pouco da expectativa de esmagamento já de canola, mas eu queria ouvir um pouquinho da perspectiva indo para frente, o que é o limite, né, desse esmagamento de canola? Assim, essa adaptação é o suficiente para esmagar muito mais do que isso? Então eu queria tentar entender um pouquinho qual que é a meta, né, no final das contas aqui desse esmagamento de canola para frente, se essa adaptação já é suficiente para chegar lá. E ainda sobre canola, acho que vocês colocaram, tá, ficou bem claro o ponto né, de vocês estarem trabalhando para aceleração da adoção da canola no sul. Eu queria ouvir um pouquinho sobre quais são esses projetos, né? E se de alguma forma vocês pretendem dividir um pouco desse ganho de rentabilidade, dado que ela, né, produz mais óleo, com o produtor, pagar algum prêmio na canola para incentivar essa adoção inicial. Então, pegar um pouquinho da visão de vocês, né, de como acelerar esse ramp-up da canola no sul e quais são os projetos. Obrigado, pessoal. É, bom dia, Troiano. Obrigado aí pela pergunta. A primeira parte, depois eu acho que o João Marcelo já comenta bem ali do Capex e a segunda também sobre canola, né? Mas eu só ressalto aqui, nesse primeiro momento, assim, o quanto a gente acredita nessa cultura como a segunda safra gaúcha mesmo, e aí, junto com isso, vem a safra de trigo, que uma não vai competir com a outra, como sempre a gente tem falado, e aí, obviamente, todo o trabalho que o produtor gaúcho faz no inverno com pastagens, com pecuária, isso também continuará existindo, mas de maneira muito integrada com o plantio da canola e a evolução. A nossa principal dedicação junto ao produtor gaúcho hoje, junto ao nosso cliente, é para que ele tenha cada vez mais conhecimento técnico, cada vez mais tranquilidade em fazer os manejos com a canola, para que ele consiga continuar evoluindo em termos de produtividade, em termos de gestão, de custo, de resultado. Quanto ao mercado, o mercado vai ser soberano, né? Então, obviamente que não é somente a 300 que faz, vamos dizer assim, que trabalha com canola. A 300 está liderando esse grande movimento, né, de ampliação de área e de difusão de tecnologia. Mas a parte do mercado, realmente a gente vai acompanhar e o mercado vai ser soberano. É uma oleaginosa que tem um grande valor agregado, né? E aí o mercado vai ditar
assim, qual será o melhor momento para o produtor, para ele comercializar, o melhor momento para a 300, para a companhia também industrializar esse produto. Mas, João Marcelo, tu pode dar um toquinho a mais aí sobre o Capex e também sobre a tua visão da canola, hein? Por favor. Não, perfeitamente. Bom dia, Gustavo. Em relação à canola, acho que só adicionaria o que o Luzar já falou, assim, tem a questão do... A 300 está, assim, a gente tem uma... A gente vem demonstrando isso e repetidamente falando, né? A gente tem uma expectativa muito boa na expansão do cultivo, né? Então, nós já tivemos uma expansão significativa do ano passado para esse, né? Esse ano, como a gente já trouxe também, o produtor colheu uma safra com boas produtividades, de uma maneira geral, está tendo um resultado positivo, então ele está tendo aí uma margem por hectare importante aí, que está compondo o negócio dele, e isso vai certamente incentivar ainda mais a expansão de área. Então, o Rio Grande do Sul já plantou 240 mil hectares esse ano, né, próximo disso, né, a gente entende aí que tem uma boa chance aí de nós nos aproximarmos aí de 400, talvez até acima de 400, beirando os 500 mil hectares para o próximo ano, né? E assim sucessivamente, né? A gente, como já trouxemos em outros momentos, o Rio Grande do Sul planta 7 milhões de hectares de soja e 1 milhão de hectares de trigo. Então, nós temos aí 6 milhões de hectares que estão hoje com pastagem, algumas coisas, com aveia, enfim, mas atividades que não, de uma maneira geral, não entregam a remuneração que a canola está entregando para o produtor. Então, isso certamente vai incentivar ele a aumentar cada vez mais a área. Do ponto de vista da 300, nós temos toda essa frente tecnológica de difusão da cultura, de levar a tecnologia, o nosso programa de trabalhar um barter com canola completo e com seguro agrícola, né, sobre a canola, que é bem importante, então reduz muito o risco do produtor. E sobre preço, como tu perguntasse ali, tem a questão desse aumento de liquidez, esse aumento de volume da canola, ele está trazendo uma valorização. Até os anos anteriores, ano retrasado, ano passado, a canola trabalhava um desconto entre 5% e 10% sobre o preço da soja. Hoje ela já está, de maneira geral, trabalhando um prêmio entre 5% e 10%, né, sobre o preço da soja, e mais pensando no dia a dia. Então, já houve essa valorização, e isso tudo, junto com esses outros fatores que eu trouxe, né, tem essa perspectiva. Em termos de indústria, essa adaptação que nós já fizemos em Ijuí, ela é suficiente para rodar, então o volume que nós originar de canola vai ser a referência de quantos meses do ano nós vamos trabalhar com canola. Então, se nós originar canola como esse ano para entre 2 e 3 meses, né, se o ano que vem dobrar, possivelmente nós vamos trabalhar 6 meses em Juí com canola. E assim sucessivamente. A fábrica, a partir do que já foi feito esse ano, ela não necessita novas adaptações. Trazendo uma luz aqui para o Capex, para também não me estender demais, tu trouxe o ponto, tu captou o ponto correto. A movimentação de algumas linhas que foram ampliadas ou melhoradas tecnologicamente e em termos de estrutura na fase inicial, nessa fase da obra, ele tem ganhos sobre fazer isso num segundo momento, numa fase de expansão, numa fase 2 da indústria. Então, assim, foi esse ganho, né, de essa racionalização do investimento que nos motivou a antecipar alguns movimentos. Muito obrigado, pessoal. Tá super claro. A nossa próxima pergunta é de Tiago Duarte, analista sell-side do BTG Pactual. Por favor, Tiago, pode abrir seu microfone. Olá, muito bom dia todo mundo. Luiz, João Cristiano, prazer falar com vocês. É, alguns pontos aqui do nosso lado, tá? Primeiro, eu queria voltar a uma discussão da despesa com frete, e num contexto que eu acho que essa discussão ganhou mais relevância quando vocês começaram, né, a escoar produto a partir do Mato Grosso. E aí eu queria entender uma conta com vocês, né? Nesse TRI, vocês divulgam uma despesa com frete, armazenagem e despacho da ordem de 400 milhões de reais, que não é muito menor do que aquilo que vocês reportam de margem bruta ou de lucro bruto, tanto para operação de grãos como para operação de indústria, excluindo os REDs.
obviamente tem também o resultado da operação de biodiesel aqui, né? Então, é, eu queria ouvir de vocês, né, ou atualizar com vocês uma visão que vocês tinham no passado, ou falavam no passado, né, de o custo com frete maior no Mato Grosso, ele deveria permitir ganhos também de margem bruta, né, naquela operação, como se o mercado tivesse que, de alguma forma, incorporar um frete mais alto. Nesse TRI em particular, ou mesmo quando a gente olha nos TRIs recentes, isso não parece ter sido o caso. Então, eu queria ouvir um pouco, quase como uma atualização de vocês sobre espaço para crescimento, para expansão de margem bruta e, portanto, de lucro bruto quando vocês escoarem grãos e farelo a partir do Mato Grosso, para, de certa forma, pagar por esse frete que também é mais alto. Então, essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é, queria ouvir um pouco sobre essa originação que vocês têm feito, já é o segundo trimestre, um volume de 5, 6% do volume de grão, né, na operação de trading que vocês têm feito a partir de outros estados onde vocês não têm operação nem de insumos nem de indústria. E aí eu queria ouvir um pouco qual que vocês entendem que é o final dessa avenida, né? Qual que é o endgame desse negócio? Vocês estão enxergando oportunidade de originação realmente rentável nesses outros estados? Ou vocês estão imaginando que isso possa ser uma primeira entrada nesses estados para depois desenvolver outros negócios de insumo e indústria? Queria entender um pouco como é que isso se insere na estratégia, né, integrada, né, do ecossistema da companhia, que vocês historicamente entraram com insumo, depois vieram com o resto, agora vocês estão entrando mais com um negócio de originação de grãos. Queria ouvir um pouco nesse sentido. E uma última pergunta, no contexto do guidance, né, na indicação que vocês deram de esmagamento de soja para o ano. Se eu não estiver enganado, a indicação original que vocês deram era de quase 2,6 milhões de toneladas de soja esmagada. Quando a gente olha o que vocês esmagaram até agora no ano, estaria implicando para o quarto trimestre um esmagamento da ordem de 700 mil toneladas, que é bastante, né? Inclusive no contexto de parada para manutenção e coisas nesse sentido. Aí eu queria ver se isso faz sentido, né? Quer dizer, se imaginar esmagar perto de 2,6, acho que é 2,50 alguma coisa, milhões de toneladas no ano, continua fazendo sentido. Seriam minhas perguntas. Obrigado. Bom dia, Thiago. Obrigado pelas perguntas aí. Nós vamos nos dividir aqui para tentar atingir todas as respostas. Começo pelo fim aqui. O guidance, a gente acha que não é o momento de nós revisarmos ele agora, né? Nós temos assim, uma, uma programação que está sendo executada de manutenção, de melhoria tecnológica e expansão de todas as plantas, considerando Ijuí, na mudança para canola e também nessa melhoria tecnológica. Mas nós, assim, precisamos identificar ainda durante desse quarto TRI, o que a gente consegue já nessa retomada incrementar para que a gente atinja o objetivo. Vai ser talvez difícil atingir esse objetivo, mas a gente vai andar muito próximo, né? Então, nós não estamos alterando o guidance, até pela impossibilidade nesse momento, a gente não tem a leitura como fazer da melhor maneira. Da segunda pergunta da originação, sim, nós fizemos o trading em outros estados, estamos abrindo os escritórios de originação em Rio Verde, em Uberlândia e Redenção, na realidade já estão abertos, né? A gente já colocou isso, inclusive, no release, e a gente vem trabalhando já com os times sendo montados nessas localidades, né? Já a 300 se fazendo presente, para que ali também a gente consiga identificar se a 300 tem como continuar ou tem como ampliar a sua atuação também em insumos, também cada vez mais em grãos, eventualmente no futuro em indústria. Mas nesse momento é o trading que vem entregando, né? E nós trabalhamos sempre numa companhia que tem hoje vamos dizer assim, um reconhecimento nacional dentro do agronegócio,
né, a importância de nós estarmos originando esse grão e fazendo toda a arbitragem que esse grão ou ele está indo para exportação ou ele está indo eventualmente para mercado interno e todo o grão destinado para as indústrias. Então, hoje a disponibilidade, vou chamar, talvez não seja esse o termo melhor, mas a disponibilidade que nós temos de acessar esse grão, né, ela é cada vez mais consistente. E com essa consistência de originação do grão, a gente tem uma capacidade de arbitragem cada vez melhor. Quanto ao frete, nós estamos assim crescendo, né, e crescendo principalmente no Centro-Oeste, com as distâncias cada vez mais longas, né, nós não ficamos assim, é, ele ele não tem como nós determinarmos o preço do frete, ele está basicamente de acordo ou em linha com o tamanho das safras, então é um produto, o serviço frete é um produto, esse serviço de oferta e demanda. Então, o que a 300 vem fazendo é cada vez estarmos focando sim nesse lucro bruto, como tu falou. Às vezes a gente não consegue atingir exatamente o percentual que foi no trimestre anterior ou mesmo no ano anterior, mas a gente vem buscando isso. Viemos trabalhando uma ampliação nos modais. Então a 300 hoje praticamente o 100% do farelo das duas fábricas gaúchas, elas vão para Rio Grande de via férrea, né? E no Mato Grosso a gente trabalha a fábrica da 163 vindo para Rondonópolis e Rondonópolis Santos também via férrea, e a fábrica que será agora do Vale do Araguaia tem as duas saídas, Arco Norte e Arco Sul, através daí de Rio Verde e depois também via férrea até Santos. Então, essas arbitragens do frete, Thiago, elas estão acontecendo dentro da companhia, vão continuar acontecendo, e, e nós temos que manejar. Vamos dizer assim, um ponto de atenção que a companhia tem para que todo o negócio ele sempre gere rentabilidade. Mas eu pediria para que você e os demais nunca façam como nós fizemos. Nós nunca analisamos o frete sem olharmos o nosso RED, porque no momento que nós estamos cotando, comprando um produto na 163, esse frete está embutido naquele momento com aquele RED feito. Então, não é um pós-mortem que tem que ser analisado, ele é realmente uma análise que tem que ser feito, como nós fizemos negócio a negócio. E nós fizemos negócio para ter resultado positivo, seja operacional, financeiro, mas principalmente na soma do operacional e do financeiro. João Marcelo, tu pode me complementar aí? Eu acho que eu acabei atacando os três aqui, mas eu queria te ouvir também. Não, não, mas tá bem respondido aqui. Eu acho que tem pouca coisa a agregar. Eu só acrescentaria, Thiago, ali na análise do frete, né, que o nosso mix de produtos, ele passa a trabalhar com produtos de menor valor agregado, né? Então, aí leia-se principalmente o aumento dos volumes de milho, né? Eu falando em Centro-Oeste em especial, né? E também essa queda de preço do farelo, né? E a tua leitura tá ótima ali em relação à questão das margens, mas é que, né, estamos trabalhando em cenários, principalmente quando olha a margem bruta ali, né, de mais apertado. Então, por isso que de um modo geral, né? Então, por isso que o frete ele acaba aparecendo numa proporção maior. Estruturalmente, a gente entende, a gente mantém a crença, né, e a aspiração de que essas margens operacionais elas tenham e tendam a compensar esses aumentos de frete. Mas era isso que eu queria acrescentar aqui. Excelente, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é de Pedro Fonseca, analista sell-side da XP Inc. Por favor, Pedro, pode abrir seu microfone. Dia Luiz, João Marcelo, Cristiano, obrigado por pegarem as nossas perguntas. O primeiro ponto que eu queria explorar aqui em relação a capital de giro, estratégia comercial, né? A companhia sempre foi muito parceira do produtor. Acho que o Luiz comentou muito sobre essa busca incessante da intimidade, né, com o produtor. E quando a gente olha aqui a dinâmica
de dias de capital de giro de clientes, a impressão que a gente dá é que, em meio, né, a esse cenário restrito de crédito, a 300 tem buscado aumentar a parceria com o produtor, fornecendo crédito para o produtor, né? Eu queria entender se essa compreensão que a gente está tendo aqui faz sentido e se vocês pudessem quantificar para a gente, eu sei que é um caso a caso e muito difícil, mas quanto que seria essa expansão aí do crédito produtor para a gente pensar, ajudar a gente a pensar como deveria ser o teu capital de giro aí nos próximos trimestres. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre o etanol de milho, né? Acho que o mercado especula muito sobre o risco de uma eventual liberação de importação de etanol dos Estados Unidos. Né? E aí eu queria explorar com vocês o que poderia ser a estratégia da companhia ou eventuais atividades para mitigar essa potencial entrada de etanol americano, particularmente no Nordeste. E ainda sobre o etanol de milho, né? Acho que os fundamentos do etanol acabaram se deteriorando um pouco aí nos últimos meses. E a pergunta que eu quero fazer é se vocês veem os econômicos do projeto mudando de alguma forma e até o que vocês acham que faz sentido a gente pensar aqui na nossa modelagem para preço de etanol no próximo ano. Essas são minhas perguntas. Obrigado. Bom dia, Pedro. Obrigado aí pelas perguntas. Não, aqui eu acho que eu já vou fazer uma ponte direta aí com o Cristiano e com o João Marcelo aí para a gente conseguir atender assim com as respostas sobre o capital de giro, sobre a expansão do crédito e também sobre o etanol. Quer ir daí primeiro, João? Eu vou daqui. Não, pode começar com o capital de giro aí, que eu depois falo Não, do sobre o capital etanol. de giro, acho que a leitura está correta, Pedro. A gente vê um pouquinho de alongamento, mas assim está dentro do que a gente tem de planejamento para crescimento, né? Olhando o cenário como um todo, né? O que a gente tem visto, né? A gente tem visto que o cenário de crédito como um todo ele está mais restrito, né, para o produtor. A gente tem um cenário em que, no nosso entendimento, né, assim, um pouco mais até sentimento de leitura de mercado, é que cada vez mais a participação dos bancos públicos, dos órgãos governamentais no fomento ao produtor, ele vai ser mais restrito, né? E nós temos um cenário de produtores já em algumas regiões com um nível de comprometimento dos seus termos de garantia já maior, né? Então, o que a gente tem feito é procurado trazer o máximo de garantia possível nesse alongamento, fazer numa forma muito trabalhada com o produtor, com o consultor, a parte de formalização, sempre com garantias, mas o cenário que se desenha é que não só a 300, mas todos os outros players do setor privado, aqui me refiro exatamente também aos bancos, eles vão ter um papel mais importante, cada vez maior, no fomento da atividade agrícola como um todo. Então, aqui a gente vê ali o crescimento da carteira da Tentos Cap, é uma das nossas avenidas de crescimento também. A gente entende que esse produtor rural ele vai necessitar de crédito e a gente tem uma qualidade de entrega na capacidade de fazer esse crédito sem risco ou correndo um risco dentro daquilo que a gente entende que é o nível de risco que a gente deseja correr, né? Não existe crédito sem risco, mas eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho nesse sentido e que vem se refletindo nos nossos números e vemos sim uma avenida de crescimento nesse segmento, né? Então é uma mudança de contexto nacional e é muito importante que nós estejamos cada vez mais atentos ao tema de assim, metodologia de concessão de crédito. Mas é algo que a gente vê sim como um aumento da proporcionalidade. Se a gente olha a carteira como um todo, dependendo da métrica que você usa, a gente está na mesma proporção de crédito em relação ao todo, né? Como se a gente olha a carteira de crédito como um todo, os prazos, as exposições, a gente está bem parecido com o que a gente já vinha fazendo tradicionalmente. E a gente espera também manter esses baixos níveis aí de inadimplência que a gente vem observando. De um modo geral, é isso. Né? Mas, de fato, assim, é um cenário que a gente espera e cada vez mais a participação pública tenha menos relevância. Acho que o produtor já vem sentindo um pouco disso e a gente vai ver aí os bancos privados e as financeiras tendo uma participação maior no contexto. Acho que o João, se quiser complementar, senão podemos passar para a próxima, que é do etanol. Isso. Eu acho que só reforçar aí, eu acho que o desempenho bom que nós estamos tendo
na nossa carteira de crédito, né? Então a gente tem conseguido suportar aí bons níveis de adimplemento, né? Mesmo num cenário aí onde alguns outros players aí estão tendo mais dificuldade. Em relação ao etanol de milho, o aspecto da importação, ele é, sem dúvida que não é bem-vindo, ele está no contexto aí de influências políticas que qualquer negócio em algum momento tem, mas eu diria que nesse cenário, eu acho que o etanol de milho ele se sobressai pela competitividade que ele tem em relação ao etanol de cana. Então, né, a importação certamente não vai ser, se liberada, não vai ser tão positiva, mas o etanol de cana, ele certamente vai ser impactado num nível maior. Tem uma especulação, né, que é o aumento do percentual de etanol nos Estados Unidos para 15%, o que certamente diminuiria a competitividade e o apetite deles e até aumentaria o preço deles em eventuais no mercado externo, né? Em relação aos econômicos, né, a gente não tem alterações significativas. Nós temos aí um plantio de soja que vai viabilizar um plantio de milho no Mato Grosso dentro de uma janela ok de safrinha, então que já é um indicativo de boas produtividades. E a gente também tem acompanhado aí, está vendo, né, os econômicos aí de outros players do setor que vêm consistentemente aí também entregando bons números, né? Então, nós não temos alteração, não. A gente segue bastante otimista aí com o projeto. Tá super claro, obrigado pelas respostas. Se eu puder fazer um follow-up na resposta dos insumos, a gente viu aqui uma precificação muito robusta de insumos, particularmente defensivo e semente, né? A gente ouve de outros players que o preço estava um pouco ainda desafiador, entrada muito genérico, semente com oversupply, mas a precificação foi muito boa e a margem também, né, do business foi super positiva. Faz sentido pensar que vocês, dando crédito, conseguem precificar melhor e ter esse ganho de preço e margem? Ou essa melhora aqui está mais atrelada a uma melhora estrutural, eventualmente mix? Só para entender aqui os drivers da melhora de insumos. Obrigado. Eu diria que ela tá mais no estrutural, Pedro, e na melhora de mix, né? Porque, se tu lembrares, o ano passado foi um ano onde nós tivemos problemas climáticos, né? Em especial lá no Rio Grande do Sul. Então, o mix, principalmente de proteção de cultivos, foi menor, né? Então, acho que nós temos aí uma questão estrutural do mercado que recuperou um pouco do achatamento que estava demais. E também uma questão aí, principalmente aí desse balanço de mix nosso da 300 aqui que influencia. Não, obviamente, dizendo que o crédito é um elemento de competitividade, sempre é, né? Principalmente agora, nesses momentos aí de maior escassez aí e aperto aí no geral do mercado. Tá claro, muito obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta é de Henrique Brustolin, analista sell-side do Bradesco. Por favor, Henrique, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta eu queria fazer também sobre o varejo de insumos, mas na ótica do resultado do TRI, tanto do Mato Grosso quanto do Rio Grande do Sul, né? Que Mato Grosso a gente vê o implícito, a receita mais do que dobrando ano a ano. Rio Grande do Sul parece crescer na casa de 20%, mesmo com o mercado, né? Uma operação já bem mais madura. Então, ouvir um pouco do que vocês estão vendo nessa dinâmica de ganho de market share e o que vocês imaginam para 2026, e especificamente no Mato Grosso, em que estágio vocês estão do processo de maturação da base de lojas existente, né? Pensando o que tem a avenida de crescimento ainda com a base de lojas atuais. É, o segundo ponto que eu queria explorar é um follow-up rápido de volta na discussão da indústria, mas no primeiro trimestre desse ano eu lembro que a gente teve aquela discussão dos 90 milhões negativos do RED, que teve algum descasamento da liquidação entre trimestres, né? A dúvida é só se nesse TRI a gente deveria imaginar que teve talvez algum descasamento nos 203 milhões,
ou se isso foi bem casado com o volume comercializado no TRI. São esses os dois pontos. Obrigado. Ah, bom dia, Henrique. Obrigadão aí pela pergunta, muito bom. Mas eu acho que eu deixo assim para o João Marcelo trabalhar essa questão dos insumos, que está mais direto ali, João Marcelo, tu pode me ajudar nela, e depois da indústria a gente divide aqui um pouquinho a resposta, pode ser? Claro. Bom dia, Henrique. A leitura de insumos, né? Sem dúvida, o Mato Grosso ele vem entregando e a nossa expectativa é que ele continue entregando um crescimento maior do que o crescimento de ganho de share no Rio Grande do Sul, pelo motivo que tu já destacou ali, que é a maturidade das lojas. As lojas do Mato Grosso elas estão ainda num estágio eh, mais cedo, né? E ainda elas têm um potencial de ganho de market share mais importante. Se tu lembrares, a gente sempre traz aqui que um prazo de maturação de uma loja de insumos, né, de ganho de market share mais intenso, ele é de 5 anos. Então, as lojas do Mato Grosso, a idade média delas é 2 anos, né? Então, nós ainda vamos ter ali ainda uma rampa de crescimento de market share ainda importante e a gente espera que isso vá se consolidando nos próximos anos. O Rio Grande do Sul ainda tem lojas que foram abertas recentemente, né? O próprio ano passado a gente teve, e esse ano nós temos lojas abrindo, né? Claro que na proporção, né, de 59 lojas, se tu abre duas ou três, o impacto é menor do que no Mato Grosso quando a gente abre o mesmo número de lojas numa base menor. Mas no Rio Grande do Sul também a gente entende que, como geral do estado, a gente também ainda tem uma expectativa de ganho no market share. Então, assim, o crescimento de insumos, ele tem uma expectativa nossa de continuar, né? Bom dia, Henrique. Posso pegar aqui a do descasamento do Reg, tá? Não teve, no primeiro TRI de fato teve um pouquinho, mas aqui não teve, tá refletindo o que a gente fez no trimestre mesmo, tá? Tá perfeito. Muito obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Luiz Osório para fazer as considerações finais. Bem, pessoal, não, agradecer mais esse momento juntos aí, desejar a todos aí que já finalizemos esse um mês e meio que falta aí para 25 e com toda a força. Eu queria destacar aqui antes que esse crescimento de 43% da receita operacional líquida da 300 no terceiro TRI, esses 34% no acumulado seguem nos dando muita gasolina para seguir em frente. Quando a gente vê um trimestre assim tão desafiador, com tanta volatilidade que nós estamos tendo e teremos, né, o quanto a empresa está preparada para isso, né? Então, quando a gente chega e identifica, vamos dizer assim, as margens, quando nós identificamos todo o trabalho feito de proteção, quando a gente sabe, e há pouco, no início da manhã aqui, com o João Marcelo, com o Cristiano e mais algumas pessoas do time aqui, a gente fazia toda a relação do físico futuro, né, e como nós estamos redeados, e sabendo que nós estamos num cenário turbulento, e que essa turbulência não vai passar em termos políticos, clima, produção, estoque, demandas e algumas mudanças, a 300 vem operando com muita segurança, continuará assim. Então, esse é o recado. Uma empresa que segue buscando cada vez mais tecnologia, focada nessa intimidade com o cliente e na eficiência operacional, e tudo isso envolto de um trabalho muito bem feito de proteção, de rede. Tudo isso muito envolto num trabalho de governança, de melhorias, e é com esse recado aí que a gente encerra aí o nosso call do terceiro TRI. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da 300 está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.